Segundo Samuel, capítulo 24, é o último capítulo de Samuel. Só uma curiosidade, o livro de Samuel, originalmente em hebraico, era um livro só. Como que ele se transforma em dois? Assim como o livro de Reis e o livro de Crônicas. É que, antigamente, o hebraico continua não tendo vogal. Não tem vogal, é uma língua que não tem vogal, não tinha também. E os livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico. Quando, por volta do ano 200 a.C., quando o rei Ptolomeu, um dos Ptolomeus lá de Alexandria, do Egito, resolve e pede uma tradução, que uma das 7 maravilhas do mundo antigo era exatamente a Biblioteca de Alexandria. Então ele pede que se fizesse uma tradução para o grego, que já era a língua franca por volta do ano 200 do mundo, naquela época ali, que se fizesse uma tradução das escrituras sagradas do povo hebreu para ele. Então fizeram a tradução no grego. O grego tem vogal. E como os livros não eram assim como nós temos, não eram códices, né? Os livros antigamente eram chamados de códices, eles começaram a existir depois do 2º século, eram rolos, então não dava para fazer um rolo com o livro de Samuel só. Então eles cortaram, né, mais ou menos no meio. Aí onde que se tornou, essa tradução é chamada de Septuaginta, não é? Essa, que é do hebraico para o grego. E aí, então foi quando surgiu o 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Esse é o esquema aqui. É só uma curiosidade histórica, né, para saber que a Bíblia é um livro humano, divino e humano, assim como é Jesus Cristo. Ele tem duas naturezas, ele é divino e humano também. Nós vamos ler todo o capítulo, mas eu vou saltar aí alguns versículos aí, do capítulo 24 de 2º Samuel, mas nós vamos precisar de entender o texto todo então, tá bom? Acompanhe a sua Bíblia, por favor, que diz assim, 2º Samuel 24, a partir do versículo 1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, do norte ao sul, do Iapoque ao Chuí, e levanta o censo do povo para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Pula para o 9, versículo 9. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Versículo 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que tá faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe o fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, ou seja, 3 dias, e de Dan até Berseba, do norte até ao sul, morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém, para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: Basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente,
Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira, no quintal, um descampado, né, de Araúna, que era o nome do homem, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra, e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, para o sacrifício, e os trilhos, e a apeiragem, os instrumentos dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, e pelos bois pagou 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, obrigado pela força que o Senhor nos deu para estarmos aqui. Já no meio da semana, ó Deus, tantas lutas, tantas notícias ruins, tantos problemas, tantas dificuldades, mas também temos noção e entendimento das bênçãos que o Senhor também já derramou sobre nós nesse dia, nessa semana. Agradecemos por estarmos aqui, pelo que já cantamos, pela oportunidade de te adorar, ofertando e dizimando, pelas orações, pela comunhão. Pai, obrigado por estarmos aqui. Precisamos entender esse texto santo que acabamos de ler. Em nome de Jesus, tire todos os nossos preconceitos e que o teu Espírito Santo, que inspirou esse texto, venha falar conosco mais uma vez e aplicar essa palavra ao nosso coração. Que não seja, ó Deus, um antiquário, ó Deus, não seja assim um estudo de antiguidades, mas, ó Deus, que nós entendamos e saquemos da palavra viva do Senhor, a verdade viva do Senhor para cada um de nós nessa hora, em nome de Jesus. Que não haja, ó Deus, nenhum motivo de desatenção, de distração, que todo pensamento seja levado totalmente cativo à palavra do Senhor nessa hora, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Charles Colson foi um dos conselheiros, na verdade, o conselheiro-chefe do presidente norte-americano Richard Nixon, entre 1969 e 1973. Mas o envolvimento de Charles Colson com o caso Watergate, né, eu tinha 1 ano de idade, que foi uma rede de escândalos políticos nos Estados Unidos, que acabou culminando com a renúncia do presidente Nixon e a prisão de muitos assessores, de muitas outras pessoas aliadas, inclusive o próprio Charles Colson. O Charles Colson, então, ele foi condenado a 3 anos de prisão. Ele começa, então, cumprindo 7 meses. E, diante disso, na prisão, ele afirma o seguinte: o caso Watergate revelou como o poder e o prestígio eram e continuam sendo transitórios. O poder e o prestígio que eu busquei ativamente toda a minha vida, todavia deixaram-me pessoalmente insatisfeito e pessoal e profissionalmente exausto. Nesse intervalo, gente, ele retoma a conversa e reencontra com um amigo que havia se convertido recentemente. E numa visita na casa desse amigo, ele ganha um exemplar de um livro do C.S. Lewis, que tem aqui na livraria, chamado Cristianismo Puro e Simples. Mas antes de colocar o livro nas mãos de Charles Colson, o seu amigo resolve ler um dos capítulos. E lê exatamente o capítulo que fala sobre o orgulho, que o título do capítulo é O Grande Pecado. E o Charles Colson conta que o amigo lê um pedaço desse capítulo, e aquilo entra profundamente no coração de Charles Colson, que nessa época já contava com 42 anos de idade, e esse homem,
que ainda tinha todo um país, o mundo inteiro, com os olhos voltados sobre ele, porque ele era o conselheiro-chefe, preso, né, naquele escândalo todo ali, aquele homem, então, ele se converte mediante a sua queda. O Charles Colson é um exemplo de um homem que conseguiu cair para cima. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, caindo para cima. Há essa possibilidade? Como nós podemos ver essa verdade? Como isso aconteceu na vida desse homem? E, na verdade, quando nós lemos aqui, quando nós acabamos de ler o capítulo 24 aqui de 2 Samuel, é exatamente o que nós vemos acontecer na vida de Davi. Davi também, nesse episódio aqui, ele cai para cima. E nós vamos ver como tudo isso aconteceu, mas eu quero chamar a sua atenção para um pequeno detalhe autoral, para um pequeno detalhe do Espírito Santo, que está no finalzinho do capítulo 11, que é o último versículo. Aí no final do capítulo 23, é dito sobre os valentes de Davi. Inclusive é nome até de igreja. E dentre os valentes de Davi, o capítulo 23 termina dizendo assim: Urias, Eteu, ao todo 37, e depois entra a história da queda de Davi no capítulo 24. O que isso mostra para nós? Urias, o Eteu, era o esposo de Batseba, a mulher que Davi tomou daquele homem, de um guerreiro fiel, e que o próprio Davi o assassinou. Por que isso está aqui? O que isso está fazendo na Bíblia? É interessante notar que os críticos das Escrituras, ao falarem que a Bíblia não é um livro honesto, que a Bíblia não é um livro verdadeiro, talvez é porque eles não conheçam de fato a Bíblia, ou porque fazem o que Romanos capítulo 1 diz que o ímpio costuma fazer, que ele nega a noção da verdade, da existência de Deus, porque se existe um livro honesto, é a Bíblia. Porque a Bíblia não esconde o pecado, nem de nenhum homem e de nenhuma mulher, que foram instrumentos que Deus usou para que nós conhecêssemos a sua revelação. E aqui, qual é o objetivo do autor, qual é o objetivo do Espírito Santo ao colocar esse detalhe de Urias? É mostrar para nós que, apesar de tudo que Deus fez na vida de Davi, e através da vida de Davi, ele era como eu e como você, um homem carregado de imperfeições, cheio de fraquezas, um pecador que necessitava constantemente do perdão do nosso Senhor. E mais uma prova disso, esse versículo 39 aí do capítulo 11, nos prepara então para mais um fracasso de Davi, para mais uma queda de Davi que foi para cima. Guarde isso. E é interessante nós lembrarmos a história aqui, porque o resumo da história é o seguinte: Davi um dia do nada, ele resolve contar ao povo, ele resolve procurar saber quantos guerreiros havia em todo Israel. E Joabe, o comandante do seu exército, que inclusive era primo de Davi, era filho de uma tia de Davi, chamada Zeruia, ele aconselha Davi a desistir disso. Mas Davi se vale orgulhosamente e teimosamente da sua posição como rei, temos que tomar cuidado com isso, e a palavra dele prevalece, e Joabe conta todo o povo, do norte ao sul, de Dan até Berseba, e não tem jeito, ele chega então e dá o relatório para Davi. Mas eu quero abrir um parêntese aqui ainda à guisa de introdução, à moda, ainda nessa introdução aqui, para pensar com vocês que a teimosia, não poucas vezes, é sinal de orgulho. Será que não existe algo hoje em que eu e você não estamos teimando? Mesmo que alguém tenha dito, rapaz, não vai por aí não. Ou alguém já tenha dito, faz assim, faz desse jeito, o jeito correto de fazer é isso, e nós estamos teimosamente renegando, teimando contra isso. Deixa eu só lembrar que orgulho é o grande pecado, como disse C.S. Lewis. É o pecado que destituiu Lúcifer de um lugar privilegiadíssimo que ele tinha lá na glória celestial. E é interessante, meus irmãos, notar o seguinte também, que Davi, por ter sido um homem de sucesso, por ter tido poder, esse, como Charles Swindoll nos lembra, é exatamente um dos piores e mais perigosos lugares para nós estarmos, que é exatamente quando nós temos sucesso, fama e poder. Porque ficamos solitários, nós costumamos não ouvir as pessoas,
Nós medimos todas as coisas a partir de nós mesmos. E esse é o lugar mais perigoso que tem, porque quando nós estamos sozinhos, ovelha sozinho, vira churrasco de Satanás. Voltando então aqui, fechando esse pequeno parênteses aqui, eles contam, lá no versículo 9, nós vemos que são 800 mil homens em Israel, 500 mil homens em Judá, no Reino do Sul. Então, portanto, 1.300.000 pessoas, e é interessante notar que o censo, o autor sagrado, o Espírito Santo, é caprichoso. Davi teimou durante 290 dias. Foram 9 meses e 20 dias que Davi teve para mudar de ideia. O versículo 8 mostra isso para nós. Mas só depois, quando Joabe chega e apresenta o relatório, é que a ficha de Davi então cai, é que ele entende que ele pecou, e infelizmente esse pecado teve gravíssimas consequências para toda a nação. 70 mil pessoas morreram de uma praga, morreram de uma peste. E essa peste foi uma das opções que Deus havia dado para Davi. Quando Gade foi visitá-lo, olha, Davi, você tem 3 opções. Você pode escolher 7 anos de fome no seu país, 3 meses fugindo da espada dos seus inimigos, ou 3 dias de peste. Imaginemos eu e você aqui, quando formos cometer algum pecado, que a gente sabe, quando a gente vai cometer um pecado, e a gente lembrasse que Deus vai escolher para a gente a consequência. Olha, você tem 3 opções. Ou você perde seu carro, você perde a sua casa, ou você fica doente. Imagina. Olha só, que coisa mais interessante isso aqui. Mas Davi, então, quando a ficha cai, o coração bate, ele diz no versículo 10, eu procedi muito loucamente. Davi reconhece que ele havia caído. Só que nada é por acaso. Deus tem todas as coisas em absoluto controle. O pastor Hernandes, eu li uma frase dele essa semana, me mandaram no WhatsApp essa semana, uma frase do pastor Hernandes, e ele diz assim: precisamos entender que mesmo que as coisas fujam ao nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque, meus irmãos, após esse episódio todo que nós vamos destrinchar, estudar e aplicar nas nossas vidas aqui, nós vamos ver que no lugar onde Davi oferece o sacrifício, a eira de Araúna é exatamente o lugar onde Abraão um dia foi sacrificar Isaque, e não sacrificou porque apareceu um cordeiro. E depois, no final do reinado de Davi, conforme nos narra primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, lá no finalzinho do capítulo 21, aquele foi o local escolhido por Deus para ser construído o templo de Jerusalém. Se a geografia nossa está correta, então, o templo de Jerusalém foi escrito onde hoje é aquele domo da rocha, né? A mesquita de Omar, lá em Jerusalém. Exatamente naquele lugar. Onde depois, então, o povo vai adorar ao Senhor, mostrando que o Senhor nosso Deus não é para incentivar ninguém aqui a sair brincando de pecar, mas caso venhamos a pecar, ou caso não tenhamos pecado, e mesmo assim as coisas saíram do nosso controle, tenhamos consciência que elas continuam absolutamente sob o controle de Deus. Meus irmãos, eu quero ainda gastar um tempinho aqui, porque já que é estudo da palavra, eu preciso gastar um tempinho com vocês aqui para a gente resolver uma questão que também os céticos e os críticos da Bíblia falam sobre a Bíblia, que a Bíblia é cheia de contradições. Porque o texto paralelo a esse aqui, que está lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, o versículo 1 lá nos diz que o diabo incitou a Davi a contar o povo. E aqui em 1 Samuel 24, versículo 1, nos diz que a ira do Senhor foi o Senhor que incitou Davi a contar o povo. E aí, como é que faz com isso? E essa contradição? Será que há de fato, a Bíblia se contradiz? Antes de responder essa pergunta, deixe-me só fazer uma pequena aplicação para nós. O texto diz aí no versículo 1 que Deus estava irado com o povo. E Deus incitou o governante, então, a contar o povo. Eu penso que há uma aplicação para o Brasil nesse momento. Será que tudo que nós temos visto na política e nos governantes do nosso país não se deve exatamente porque Deus está irado com o seu povo aqui no Brasil? Não é com os brasileiros que Deus está irritado, quem sabe?
um país que abandonou seus filhos, um país que não leva ninguém em nada a sério, funcionários que não conseguem ser bons funcionários em sua grande maioria, patrões e líderes que pagam salários miseráveis para seus empregados. Eu sei que nem todos têm condição de pagar melhor. Enfim, a igreja omissa brasileira, uma igreja que se ajuntar, uma igreja cristã, a igreja tanto protestante, evangélica, a igreja católica, os cristãos, enfim, mesmo as seitas conhecidas como cristãs, se juntar a esse povo, poderia ter uma agenda para o nosso país e não tem. Será que o que os nossos governantes estão fazendo, os escândalos que temos visto, não é porque Deus está irado, é comigo e com você? Nós temos que pensar com seriedade nisso. Temos que colocar o nosso joelho no chão e clamar ao Senhor. Voltando ainda, nós temos então aqui uma contradição. Foi Deus ou foi o diabo que incitou a Davi? Na verdade, as duas afirmações são verdadeiras. Diretamente, quem incitou a Davi, valendo-se do orgulho do coração de Davi, porque Davi contou o povo por causa de orgulho, ele queria, quem sabe, saber do seu poderio militar, que ele era o cara, eu cheguei aqui na vida, eu batalhei, eu consegui, eu construí, eu fiz, eu comprei. Então, o diabo incita diretamente a Davi, valendo-se do orgulho de Davi, mas sob a permissão de Deus. Deus permitiu isso. Como permitiu também que o diabo tentasse Jó e fizesse todas aquelas maldades que ele fez com Jó, mas ele não conseguiu vencer, porque lá no final Jó diz: eu te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, na verdade, o que nós temos que tomar e prestar bastante atenção aqui é que nós temos duas perspectivas diante de uma coisa difícil que nos acontece. A perspectiva do diabo, que é nos derrubar, e a perspectiva de Deus, que é nos provar, que é nos melhorar. O objetivo das provações vindo de Deus é aperfeiçoar o nosso caráter. Romanos 5, de 3 a 5, fala isso. O objetivo do diabo é nos derrubar, é acabar com a gente. Mas em nome de Jesus, nós entramos e podemos fazer diferença nessa situação. Nós vamos ser melhorados no nosso caráter, conhecer a Deus, experimentar a Deus, se nós andarmos no caminho que Deus traçou para nós. Ou nós vamos cair e nós vamos fazer errado se nós optarmos, então, pela proposta de Satanás. Dessa forma, gente, mesmo que caiamos, nós podemos e vamos ficar de pé, porque é possível cair para cima, em nome de Jesus. Agora, como isso é possível? O que é preciso para que nós, então, caiamos para cima? Em primeiro lugar, é preciso, meus irmãos, termos um coração quebrantado. No versículo 10, o versículo 17, nós vemos isso. Depois que Joabe, gente, preste atenção nisso, por favor. Depois que Joabe chega com o relatório, o versículo 10 diz que sentiu Davi bater-lhe o coração. A palavra bater, no hebraico, é naká, ela significa ser atacado, ser assaltado. E essa palavra é usada em outras referências na Bíblia, em outras instâncias, para demonstrar uma cidade que foi massacrada, que foi destruída. E me veio à mente, quando estudava esse texto, na nossa visão mais moderna, a destruição de Hiroshima e Nagasaki com a bomba atômica. Davi teve isso, Davi teve esse sentimento no seu coração. E coração aqui não é meramente, obviamente, o órgão que nós temos que bate dentro do nosso peito. Na Bíblia, a palavra coração significa a totalidade da natureza interior do homem ou a parte imaterial do ser humano. Assim, nós podemos dizer, gente, que diante do censo, diante do relatório de Joabe, Davi ficou arrasado em seu interior. Isso é um coração quebrantado. Mas por que Davi ficou assim? Porque Davi, gente, teve consciência de que ele havia pecado contra Deus. E assim alguém só pode cair para cima se tivermos consciência de que quando pecamos e erramos, pecamos contra Deus e sentimos isso dentro do nosso coração. Não importa a razão, por qualquer razão que seja, o pecado precisa fazer-nos sentir e bater o coração. E se nós não sentirmos isso, algo está errado. Ou se nós sentimos, ficarmos arrasados, porque caímos, porque fracassamos, e renegarmos isso, algo está terrivelmente errado. Sabe por quê?
Gary Thomas diz o seguinte, que o pecado é o encontro com o inferno. Mesmo que o inferno haja como se fosse seu amigo, ele detesta você com uma intensidade apavorante. Peter Crift, ele diz o seguinte, o menor pecado é uma fagulha do inferno. Então, é um coração quebrantado que acaba com isso. É um coração arrasado de reconhecer o que fez diante de Deus, que me leva a cair para cima. E aí nós vemos aqui algumas atitudes de um coração quebrantado, de um coração arrependido. No versículo 10, Davi, então, pede perdão a Deus. Ele fala, Senhor, eu peço que o Senhor me perdoe. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, Mateus 12, 34. Quando Davi, então, fala, Senhor, me perdoa, o coração de Davi estava arrependido. Um coração arrependido, um coração quebrantado também reconhece a insensatez do seu procedimento, porque ele diz no versículo 10, eu procedi muito loucamente. Ele reconheceu, gente, que besteira que eu fiz, que bobagem que eu fiz. Mas um coração quebrantado também tem a capacidade de assumir a culpa. Porque no versículo 17, ao ver a peste se propagando, e 70 mil pessoas morrendo, ele então diz, fui eu, Senhor, ó Deus, a responsabilidade é minha, cobre de mim. Diferente de muitos hoje, que quando passam por algumas dificuldades, ficam jogando a culpa nas pessoas. Joga a culpa no outro, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do governo. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, né? Porque nunca me trataram com amor. Na verdade, a música das antigaças lá, né? Um coração quebrantado, ele reconhece, ele assume a culpa. Mas um coração quebrantado também torna-se amável com as pessoas. Porque Davi, no versículo 17, ao falar isso, ele diz o seguinte, ao reconhecer e puxar para si a culpa, ele diz o seguinte, porém, estas ovelhas, Senhor, o que essa gente fez? Um coração quebrantado é amável com as pessoas. E um pai da igreja, um monge, que viveu no 6º século, chamado João Clímaco, ele dizia o seguinte, que é fácil reconhecer uma pessoa que não é quebrantada, que não tem um coração arrependido. É a pessoa que vive com raiva, que vive irada, que vive brigando com todo mundo. É a gritaria. A pessoa que tem um coração quebrantado, um dos principais sinais dessa pessoa é que ela é uma pessoa doce e amável com as pessoas. É por isso que Jesus disse, não julgueis, para que não sejais julgados. Jesus queria proteger, não é o julgado, eu insisto nisso. Jesus, quando deu esse mandamento, quis proteger quem julga, quem condena, porque em geral eu só condeno no outro aquilo que eu vejo em mim, ou eu quero esconder de alguma maneira as minhas mazelas, eu preciso de algo que me ajude a esconder as minhas mazelas, e aí é mais fácil apontar o pecado e condenar o pecado do outro. Gente, nós nos sentimos assim quando nós caímos, para cair para cima. Nós precisamos de um coração quebrantado. Quando fracassamos, quando nós erramos, nós pedimos perdão a Deus ou tentamos esconder de nós mesmos e de Deus. Davi fez isso. O Salmo 32 nos diz que durante quase um ano, Davi escondeu de si mesmo. Ele calou não de Deus, porque Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus sabe de tudo. Mas quando caiu com Batseba, ele ficou mais de um ano endurecido, quase um ano endurecido, escondendo de si mesmo. Quando nós caímos, nós fazemos isso. Ou nós também, quando caímos, nós reconhecemos a nossa tolice, aceitamos a besteira que nós fizemos. Ou tentamos jogar a culpa nos outros, que é outra verdade, né? Nós assumimos a nossa culpa. Nós nos tornamos amáveis com as pessoas. Isso é cair para cima. Esse é o primeiro passo para que nós caiamos para cima. O mesmo João Clímaco, que eu disse aqui, um monge, né, que eu acabei de citar, que nasceu em 580 e morreu em 649, ele disse o seguinte, lindo essas palavras dele, ele disse o seguinte, quando morrermos e comparecermos perante o trono de Deus, não seremos criticados por não termos operado milagres. Deus não vai cobrar milagres de nós. Não seremos acusados de não havermos sido teólogos ou contemplativos. Deus não vai cobrar de ninguém aqui, por que você não fez seminário da missão? Ou porque você não formou-se em teologia? Certamente, porém, teremos de dar algumas explicações a Deus por não havermos chorado incessantemente. Ou seja, Deus vai cobrar um coração quebrantado, um coração arrependido.
Oh, meus irmãos, que Deus nos ajude. Sabe por quê? Porque um coração quebrantado, um coração arrependido diante dos fracassos da nossa história, é o que agrada a Deus. Não é ruim, não. E Deus quer o coração. Uma das poucas coisas que Deus pede de nós é o nosso coração. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. Eu me lembro do Salmo 51, 17, que diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. O Salmo 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Isaías 57, 15 diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isso é cair para cima, ter um coração quebrantado, porque quando meu coração é quebrantado, Deus se aproxima de mim, Deus me envolve, e tudo que nós precisamos é disso. Amém? Segundo, para cairmos para cima também é preciso responder a palavra de Deus. Do versículo 11 ao versículo 14, nós vemos aí que Gade vai lá e apresenta aquelas 3 opções a Davi, trágicas, todas 3 terríveis, 7 anos de fome, é isso mesmo? Isso, 7 meses de fome, depois 3 meses, 7 anos, né? 7 anos de fome, 3 meses de perseguição, ou 3 dias de peste, todas 3 terríveis. Davi escolhe uma delas, que é a última, porque ele entende que essa era cair misericordiosamente nas mãos do Senhor. E, meus irmãos, sabe de uma coisa? Vamos pedir a Deus para que quando a gente cair, que a gente caia sempre nas mãos do Senhor. Porque cair na mão do homem é uma desgraça. E você quer ver? Sabe qual é o pior homem que tem para a gente cair na mão dele? Nós mesmos. O meu maior inimigo sou eu mesmo. A Bíblia diz que o máximo do castigo, quando Deus quer dar o máximo de um castigo para a pessoa, Deus entrega aquela pessoa para ela mesma. Salmo 81, 10, 12 diz isso. Vocês querem andar nos próprios caminhos de vocês? Então tá bom, vai. Porque a nossa vida, eu costumo pensar assim, que aqui é o abismo, e aqui é a mão de Deus, e eu estou aqui sempre tentando para lá, e Deus está me segurando aqui. Aí uma hora Deus fala assim, você quer ir? E a gente cai. É exatamente isso. É Deus nos entregar a nós mesmos. É exatamente isso. Mas o responder à palavra nos ajuda a cair para cima, cair nas mãos misericordiosas de Deus. E como isso acontece? Porque Deus manda a sua palavra até nós. Deus manda pessoas de Deus, Deus mandou Gade até lá para fazer aquela proposta para Davi, essas 3 propostas. E é interessante, meus irmãos, que nós precisamos de pessoas assim do nosso lado. Precisamos de pessoas que nos lembrem da palavra de Deus. Eu sei que às vezes pode ser até chato, mas nós precisamos de gente que nos lembre o que Deus tem para nós. Sabe por quê? O nosso problema não é que a gente não conhece a Bíblia. Nosso problema é que a gente esquece a Bíblia. Já notou? Você já leu a Bíblia 15 vezes. Aí você vai ler lá em Crônicas, nossa, nunca tinha visto isso aqui, nunca tinha parado para prestar atenção nisso, não é mais ou menos assim? A gente esquece. Então, nós precisamos de pessoas que venham nos lembrar. Para que nós lembrar a palavra de Deus, e nós precisamos dar uma resposta à palavra de Deus. E nós devemos ouvir quem? Esse é o grande lance. A W. Tozer diz que nós devemos ouvir aquele que primeiro ouviu a Deus. Nós devemos ouvir as pessoas que levam a palavra de Deus a sério. Não é essa profetaiada que a gente tem visto por aí, não. Não é esse monte de gente que inventa um monte de doidices e vem falar para a gente. Mas é dar ouvidos a pessoas que levam Deus a sério. Às vezes, responder a palavra de Deus pode incluir ler um livro bom, um bom livro, autores bons. Às vezes um culto como esse é Deus falando com a gente, e às vezes não, com certeza é a resposta que a gente precisava. Um culto, quando você vai, um pregador fala ali, e nós então precisamos dar uma resposta a essa palavra. Às vezes é uma situação, no trabalho mesmo. Eu me lembro do filme Cidade de Deus, quando, acho que eram 3 amigos, eles fizeram um negócio errado lá, e a polícia entrou, bateu em cima, atirou, ninguém morreu, chegou a morrer. Mas 2 continuaram no mundo do crime, e um outro saiu e converteu-se, virou evangélico e continuou um servo de Deus. A situação falou para ele, Deus falou para ele naquela situação para ele.
Nós precisamos responder a palavra. E o que é dar uma resposta à palavra de Deus? Meus irmãos, é não fugir daquilo que Deus tem para nós. É aceitar o que a Bíblia nos diz. É buscar fazer aquilo que Deus ordena, mesmo debaixo das maiores pressões. Tem uma história que ilustra bem isso. E a maior pressão que nós temos para não guardar a Bíblia vem de nós mesmos. Mas era uma vez um reino em que os cavaleiros, que algum dia tivessem participação com coragem numa guerra, de uma grande batalha, eles possuiriam um escudo mágico que brilharia como um pequeno sol. E aí, quando uns inimigos tentaram invadir aquele povo, eles escolheram vários soldados para ir naquela guerra, e vários foram juntamente com o rei, mas o rei chamou um rapaz e determinou que aquele rapaz ficasse no castelo e protegesse o castelo. O rapaz, muito contrariado, ficou porque ele pensou, puxa, eu não vou ter a oportunidade de ter esse escudo que brilha como o sol. E aí, lá no castelo, ele ficava ouvindo, semanas depois, ouvia notícias lá da guerra, que o exército tinha passado por muitas baixas, e ele doido querendo ir, com muita vontade de ir, e ele angustiado, gente, o que eu estou fazendo aqui? Mas ele se lembrou, o rei falou que era para eu ficar e proteger o castelo. Alguns dias mais tarde, uma senhora se mostra admirada de ver um rapaz tão forte como ele no castelo, ao invés de estar lá no campo de batalha, e ele fica sabendo, para piorar a situação, que o rei fora gravemente ferido, e ele pegou o cavalo, montou no cavalo e saiu correndo em direção à porta do castelo para ir, mas ele se lembrou da ordem do rei e pediu, fechem a porta, eu não posso sair daqui. Fecharam a porta, ele não saiu. Depois de alguns dias, o exército volta, feridos, reduzido, mas esse exército volta mais vitorioso. E ao se posicionar para recebê-lo, para receber esse exército, para receber esse pessoal que voltou da guerra, o jovem ficou admirado com os novos cavaleiros que haviam conseguido os seus escudos, que brilhavam como o sol. Maravilhosamente, escudos mágicos, mas para surpresa dele, todos os que chegaram da guerra olhavam para o escudo dele, porque o dele brilhava mais do que todos os outros escudos. Moral da história, é porque ele venceu a maior de todas as batalhas, que foi vencer, dominar-se a si mesmo. Essa é a nossa maior batalha. Isso está inclusive na Bíblia. Provérbios 16:32 diz o seguinte: melhor é o longânimo, melhor é o paciente do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Nós só vamos conseguir cair para cima se nós respondermos a palavra de Deus obedientemente, mesmo que seja debaixo de muita pressão. Terceiro e último lugar, o que é preciso cair para cima? É preciso também a gente não ter medo de pagar o preço da nossa restauração. E nós vemos isso então do versículo 18 ao versículo 25. Mas antes da gente falar sobre isso, eu preciso mostrar para vocês aqui uma outra verdade sobre um possível erro bíblico, uma possível contradição, um possível problema em relação a Deus. Aqui no versículo 16 diz que o Senhor se arrependeu do mal. E a Bíblia em várias instâncias fala isso, que Deus se arrependeu de fazer o homem, Deus se arrependeu de destruir Nínive, Deus se arrependeu desse mal, e aí nós ficamos pensando, puxa vida, mas Deus não é Deus? Como que resolve isso? Deus se arrepender? Nós precisamos lembrar o seguinte, vamos construir o pensamento. Deus não é homem. Números 23 diz isso. João 4:24 diz que Deus é espírito. Ou seja, um espírito não tem forma. E além disso, Deus é imensurável, é completo, é perfeito, é incompreensível em sua totalidade para cada um de nós. O que nós temos aqui nessa expressão, então, quando diz que Deus se arrependeu do mal que tinha derramado sobre o povo, nós temos aqui, na verdade, uma linguagem antropopática. Essa palavra significa atribuir sentimentos, antropos, homem, patos, sentimentos. É atribuir sentimentos humanos a Deus para que nós consigamos entender um pouco do coração de Deus, porque Deus, apesar de ser espírito e não ser humano, ele é pessoa, ele tem personalidade. E um dos traços da personalidade é o pensamento, é a emoção, é a vontade. Deus não é um ser impassível, Deus não é uma pedra.
O que o texto está tentando mostrar para nós, o que significa essa expressão então aí, que Deus se arrependeu, o que ela está tentando comunicar, é que nós temos um relacionamento vital com Deus. É que as nossas atitudes afetam o coração de Deus, sim. Deus se alegra com os nossos acertos. Deus se alegra com as nossas conquistas. Mas Deus se entristece com os nossos fracassos. Deus sente as dores das nossas lutas também. Ele é um Deus honesto, tanto que Ele sofreu em Cristo Jesus desde a fundação do mundo, diz a palavra de Deus. E sabe, o presente, como disse C.S. Lewis, é a única oportunidade que nós temos de tocar a eternidade. Não temos o passado para viver mais, não temos o futuro ainda, o presente é a única maneira de tocarmos a eternidade. O nosso relacionamento com Deus acontece agora então. Então, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, está mostrando aqui que Deus sentiu no seu coração e que mediante a mudança de atitude do povo, Deus também mudou de atitude. Esse é o arrependimento. Não é que Deus viu que fez uma besteira, porque o arrependimento para nós é isso, não é? Nós entendemos que fizemos algo errado, mas Deus não erra. Deus é perfeito. Quando a Bíblia usa isso, então, essa expressão se arrepender, não é que Deus errou, não é que Deus não tenha a história sob o seu controle, não é que Deus não tenha todo o poder. Está mostrando para nós que, mediante a nossa mudança de atitude, Deus também muda a sua atitude. E nisso, então, meus irmãos, para cessar a praga, Deus propõe que Davi fizesse um altar lá onde hoje é hoje o Domo da Rocha, onde foi construído o Templo de Jerusalém, e ali Davi sacrificasse alguns animais ali em adoração, em consagração ao Senhor. Era um holocausto que o animal era morto e ele era queimado totalmente, simbolizando a consagração do ofertante, da pessoa que sacrificava, e também demonstrando que aquela vítima estava morrendo no lugar dele. Se Davi não fizesse esse sacrifício, quem morreria era Davi. Mas ao chegar lá e contar para Araúna, o dono daquela eira, daquele quintalzão lá, daquela região, daquele pedaço de terra ali, no Monte Moriá, na eira de Araúna agora, portanto, Araúna quis oferecer tudo de graça para Davi. Não, está aqui a madeira que os bois, né, que a gente coloca nos bois para fazer o arado, está aqui a madeira, está aqui, eu vou fazer o altar. E Davi disse, eu não quero oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe nada. O que Davi disse foi o seguinte, uma expressão antiga, eu não quero fazer cortesia com o chapéu dos outros. Eu não quero fazer isso. Eu não posso fazer isso, de jeito nenhum. E aqui nós aprendemos uma lição. Não queiramos transferir para outros as responsabilidades que Deus concedeu e deu para cada um de nós. Não tenhamos medo de pagar o preço da nossa restauração. Não vejamos as consequências do nosso pecado como meras consequências, como ódio de Deus, como raiva de Deus, como maldade de Deus. Vejamos as consequências, os resultados dos nossos erros, das nossas quedas, como provisões de Deus para que o nosso caráter seja, então, restaurado. A história da igreja brasileira tem um fato muito interessante, essa questão de pagar o preço da nossa restauração, não ter medo de sacrificar, de fazer o sacrifício. Mas José Manuel da Conceição foi o primeiro pastor protestante brasileiro, o primeiro pastor evangélico brasileiro. Ele morreu no Natal, na virada de ano de 1873. E é interessante que ele tinha sido pároco e ele foi deslocado para várias paróquias no interior de São Paulo. Após a sua conversão, então, ele volta em cada cidade para pregar o evangelho. E onde ele chegava, uma igreja nascia. Um homem que não teve medo de pagar o preço da sua restauração, que se sacrificou. E esse homem é interessante, que ele se sacrificava mesmo porque ele chegava, ele saía andando assim, sem dinheiro no bolso, comia o que lhe davam. Ele dormia em celeiros muitas vezes. Aí, às vezes, na manhã seguinte, quando as pessoas daquela casa que haviam cedido o celeiro para ele dormir, olha só, é a história nossa, a história da igreja brasileira, isso. Quando ia lá acordá-lo para dar um café, ele já tinha ido embora, mas tinha deixado o celeiro limpinho, tinha varrido o quintal, estava tudo impecável, um pregador do evangelho já tinha ido para outra cidade. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Um homem que não teve medo de pagar o preço da sua restauração, se sacrificou. Para cair para cima, nós também devemos fazer isso, não termos medo de pagar o preço da nossa restauração. E o que nós temos que sacrificar para cair para cima? O que nós temos que queimar
em nossas vidas? O que nós temos agarrado e não temos largado de jeito nenhum, que nós precisamos deixar? O que já nos disseram que nós precisamos sacrificar, matar nas nossas vidas, para termos nossas vidas restauradas? Tem um ditado em inglês que todos já devem ter visto, né? No pain, no gain, né? Sem dor não tem ganho, sem sacrifício, sem esforço não tem vitória. E quantos perdem a vida porque não tiveram coragem de se sacrificar ou sacrificar alguma coisa, até mesmo um vício? Quantos morrem em vícios porque não tiveram forças e coragem para sacrificar isso? Mas há também aqueles que não sacrificam o ódio no seu coração e acabam se matando, e muitos até matam por causa do ódio. Há aqueles que não sacrificam a promiscuidade e colhem resultados trágicos para si e para tantas outras pessoas, porque não sacrificaram. Há aqueles também, sem moralismo, que não sacrificam a balada e estão indo de mal a pior. O coração, cada dia que passa, o buraco aumenta, a dor da alma aumenta. Mas há também os que não sacrificam seus medos, seus traumas da infância, da adolescência, os traumas relacionais, não sacrificam isso e vivem numa solidão terrível. Há aqueles que também que não pagam o preço de sacrificar, quem sabe, a própria preguiça. E digo preguiça não de trabalhar meramente, mas a preguiça de buscar a Deus, a preguiça de estudar a palavra de Deus, a preguiça de orar, de se ajoelhar, tirar 5 minutos e falar com Deus, e pedir a Deus. Há aqueles também que têm preguiça de não sacrificar a gula, não só de comida, de alimento, mas a gula em relação a todas as outras coisas, e são pessoas eternamente insatisfeitas. Há aqueles que não sacrificam a ira, a raiva, a gritaria e quebram bons relacionamentos. Enfim, gente, qual é o preço que temos que pagar pela nossa restauração? Qual é o sacrifício? Qual é o altar que nós temos que levantar? Para cair para cima, precisamos fazer isso, precisamos sacrificar, mas vale a pena. Sabe por quê? Porque o local desse sacrifício vai ser o local em que Deus vai construir um templo de adoração, onde todas as nações vão conhecer o nome do Senhor. Isso pode acontecer na nossa vida. A vitória está de repente aí nesse sacrifício. E para encerrar, para concluir, vocês se lembram que nós começamos falando de Charles Colson, no seu livro Born Again, né, Nascido de Novo, ele descreve o seu encontro com Deus e diz que foi numa época em que o mundo dele estava se desmoronando ao redor dele mesmo. Mas aí vem a conversão. E após isso, então, ele funda um ministério para presidiários, para dar apoio a presidiários, que hoje está em 113 países. Além disso, ele lutou os 38 anos restantes de sua vida, porque ele morreu em 2012, no dia 22 de abril, aos 80 anos de idade. Ele lutou contra o aborto, ele lutou contra a anarquia sexual, ele lutou contra todo tipo de liberação de leis que eram contra a vida, apesar de serem ditas que eram a favor da vida. Ele chamou isso de a cultura de morte. Ele fundou um centro cristão, um centro de cosmovisão cristão, para reevangelizar o mundo ocidental. Hoje mesmo estava pensando nisso, gente, será que a igreja que nós vivemos hoje, como cristão, digo a igreja, os cristãos, será que nós conhecemos o evangelho como os reformadores, os pais da igreja conheceram, os apóstolos? Estava pensando nisso. E também ele tinha um programa de rádio que era transmitido para 1.400 estações lá nos Estados Unidos da América do Norte. O que aconteceu com esse homem foi que ele caiu para cima. Como Davi, ele caiu para cima. E por que ele caiu para cima? Porque ele teve um coração quebrantado. Ele se arrependeu sinceramente, ele teve o seu coração, o seu interior arrasado. Ele respondeu positivamente à palavra de Deus, ele levou a Bíblia a sério, ele se cercou de pessoas certas, pessoas sérias em relação à palavra de Deus, não perfeitas, mas pessoas que levam a Deus, a igreja, a Bíblia a sério, não ensina besteira, não fala besteira. E ele também não teve medo de pagar o preço da sua restauração, porque ele ainda permaneceu um tempo preso, foi criticado, porque eles disseram para ele, agora ele está fazendo isso, está fingindo de crente para ser solto. Foi criticado, mas meus irmãos, se você chegar numa livraria e encontrar um livro dele, pode comprar.
é coisa boa. Escreveu bem, escreveu para abençoar vidas em nome de Jesus. Quem sabe há pessoas experimentando algum tipo de queda, de fracasso nesses dias. Quem sabe um fracasso sentimental, emocional. Será que alguém aqui caiu em alguma coisa? Qual foi o nosso erro? O nosso fracasso? Qual foi a nossa queda? Qual foi a nossa falência, a nossa perda? Qual foi a nossa decepção? Qual foi o nosso trauma? Qual tem sido as nossas dores? Qual foi a nossa traição que ainda até hoje, quem nos traiu, que nos jogou no chão, estamos sofrendo dores diversas por isso? Foi uma queda? É uma queda? Mesmo que for, é possível cair para cima em nome de Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém e amém. Nós vamos orar nesse instante, a gente já ir partindo para o encerramento. Eu gostaria que nós ficássemos em pé um pouquinho. E eu queria fazer, até comentei com o pastor Paulinho antes, aqui de começarmos o culto, eu quero fazer 2 apelos. Um é para aqueles que caíram, ou que se sentem, ou que se veem caídos em algum fracasso, qualquer que seja ele. Mas que quer hoje, em nome de Jesus, mediante essa palavra, que entendeu a palavra, quer cair para cima. Como Davi caiu para cima. Como Charles Colson e tantos outros na história caíram para cima. Eu quero orar primeiro por você nesse sentido. Você que estiver vivendo essa realidade. Mas eu quero orar também, isso eu compartilhei com o pastor Paulinho, me deu uma vontade essa semana de orar para quem tem alguma causa na justiça, qualquer que seja a justiça, né? E que seja a justiça do trabalho ou qualquer outra. Uma causa que você já não está perdida lá ou ninguém te fala nada. Eu, por exemplo, sinceramente, eu vou me ajoelhar aqui em cima, porque tem uma causa minha para ser julgada. E não é por minha causa, nem lembrei disso, eu lembrei bem depois. Hoje, conversando com o pastor Paulinho, que eu lembrei disso. Mas eu queria orar com esses irmãos, com essas pessoas que de repente têm alguma causa na justiça. Também gostaria de ver uma solução, uma boa solução, uma graciosa solução. Se você tem isso, vem aqui à frente, um sinal assim de uma resposta para Deus, né? Entendeu o apelo? Para quem quer cair para cima e para quem tem, de repente, uma causa perdida lá na justiça, uma causa que precisa ser resgatada em nome de Jesus. Eu vou pedir aqui, chamar aqui à frente o pastor Paulinho, que ore por nós. Preciso disso, em nome de Jesus.